ouvintes do Cult Terrinha, mais uma vez é um prazer estar aqui em mais um episódio com uma entrevista inédita sobre arte e cultura no nosso interior do estado do Rio. Eu sou o CH Pasco, sejam todos e todas muito bem-vindas ao nosso Cult Terrinha. Se você é apaixonado por arte e cultura, ama e valoriza a cultura local e nossos artistas, você está ouvindo o podcast certo. Toda semana, quinta-feira, a partir das 19 horas, a gente lança um novo episódio com uma entrevista inédita com o artista ou agente cultural da nossa terrinha. Nossos episódios são publicados no YouTube e no Spotify. Você pode entrar lá, buscar Cult Terrinha, seguir nosso podcast e ativar o sininho para receber notificações a cada novo episódio lançado. Ouviu o episódio? Deixa um comentário pra gente, diga o que gostou, o que não gostou. É importante pra gente poder melhorar nosso podcast para você e também para os algoritmos das plataformas mostrarem nosso conteúdo para mais pessoas. Além disso, tem mais conteúdo nas nossas redes sociais. Segue nossa página no Instagram e no Facebook, no @cultterrinha. Lá você encontra, além de informações de nossos episódios, coisas sobre artistas e eventos que acontecem no nosso interior do estado. Para você que ainda não ouviu nossos outros episódios, corre lá e ouça que está muito legal. Tem entrevista com Diogo Spadaro, Robson Fazolin, Adriana Medeiros, Natália Furtado, Luiz Camal, Marcos Matarazzo e fica ligado que ainda vem muito mais por aí. Então vamos deixar de enrolação e vamos para a nossa entrevista de hoje. Arte e talento correm nas veias desse camarada. Sabe aquela história de artista completo? É sobre isso. Sabe com quantos anos ele participou pela primeira vez em uma exposição coletiva? Com 12 anos. Ele estudou artes visuais na UFRJ e já fez várias apresentações, exposições, vídeos. Nas encenações da Paixão de Cristo, eu acho que ele só não foi Maria, né? Também passou pelo Centro de Formação Artística de Rio das Ostras, onde se tornou técnico em teatro. Ele é um amante das artes, se dedicando a ela desde a infância, é artista plástico, ator, poeta, palhaço, cantor, instrumentista, roteirista, programador visual, apresentador. Além de artista, ele ainda é professor de arte, pesquisador, oficineiro, palestrante, especialista em educação montessoriana, pós-graduando em neurociência aplicada à aprendizagem. Se não fosse suficiente, ainda é produtor cultural formado pela vida, já organizou vários eventos e até passou pela gestão pública. Filho do também artista plástico Ivan Cruz, hoje vamos conversar com Yuri Vasconcelos. Pô, até cansei, né? Muita coisa já, caraca, mas é bom, cara. Prazerzão, obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo ao Cult Terrinha, quero te agradecer por disponibilizar esse tempo pra gente, bater um papo. É um prazer enorme fazer essa entrevista contigo, estreando minhas entrevistas aqui com os artistas de Cabo Frio. Como sempre, nós começamos a entrevista falando de vida, então conta um pouquinho pra gente como foi sua infância nessa terra cabofriense. Isso é legal porque foi uma infância muito diferente do que eu teria se eu tivesse... Eu só nasci no Rio de Janeiro, né? Uhum. Isso é uma questão muito engraçada, porque eu sou carioca de nascimento, mas sou cabofrense de vida, de coração, de tudo. Só que é muito engraçado, porque para muitas pessoas é um status ser do Rio, né? Ser carioca, sim, né? E as pessoas têm até um pouco de uma síndrome do patinho feio quando é do interior, né? Ah, você nasceu onde? Não, nasci no Rio. Então eu não sou nascido e criado no Rio de Janeiro, só nasci lá e fui criado em Cabo Frio. Então eu tenho todas as características de um caiçara, de quem viveu aqui a vida toda, mas com a certidão de lá. Então um pouco estrangeiro de cada lado. Mas foi muito importante ter vindo para cá, porque eu tô com 40, vou fazer 48 anos esse ano, nasci em 76. Então assim, eu vivi em Cabo Frio bem diferente do que é hoje, né? 30 anos atrás, 40 anos atrás, na minha infância, era uma cidade muito menor, e eu conseguia fazer coisas, me divertir, brincar, ter contato com natureza, com praia, com uma cidade que trouxe muitos elementos que influenciam na minha arte até hoje, né? O vento, a água, a lagoa, a praia, as cores, as luzes, né? As diferenças de luz que a cidade trazia, tudo isso influenciou muito. Então, minha infância aqui foi muito boa,
né? Eu agradeço sempre meus pais que mudaram do Rio de Janeiro e vieram para cá, porque aqui a gente brincava na rua o tempo todo, se divertia. O vento era muito constante. Eu lembro, uma memória afetiva que eu tenho de criança é o som do vento. Sim. O vento batendo nas casuarinas, o vento tal. É muito interessante pensar nessa relação perdão, que a gente sempre teve com a natureza. Porque a natureza aqui é muito forte, né? O vento, o sol, tudo é muito sal, tudo muito presente. Então a infância foi muito colorida, muito brincante, muito rua. Né? Essa vivência do interior, ela acaba estimulando um pouco a nossa criatividade, essa coisa do lúdico, né, na infância. Eu carrego muito isso da minha infância, assim, no interior. Tem a liberdade de optar, né? Porque eu tive uma fase muito engraçada, eu não vou saber precisar, porque minha memória ela é muito seletiva. Mas assim, eu tive uma fase muito introspectiva, de brincar muito dentro de casa, de brincar muito com os meus carrinhos, com os meus cadernos, desenhando. Sempre gostei muito de ler, eu acho que desde o início, né? Sou fã do Maurício de Souza, porque, lógico, mais dos inúmeros milhões de brasileiros e brasileiras que se apaixonaram pela leitura através dos gibis, então já tinha a questão do desenho, né? E da leitura junto. E foi muito interessante porque eu fiquei muito tempo nessa fase caseira, vamos chamar assim, e depois, por causa do meu irmão, que chama Ivan, né? Ele, um ano mais velho que eu lembro ele me instigando, eu não sei se de 7 para 8, de 8 para 9, de alguma idade, eu meio que fui para a rua e aí eu não conseguia mais parar em casa. Descobri a rua, descobri esses outros jogos, porque acho que é interessante que eu tive essas duas coisas, porque se você não exercita olhar para dentro, você pode estar na rua, no meio de uma floresta ou no meio de uma cidade e você não reparar nas coisas, não ver essas coisas, não vivenciar essas coisas, porque você não treinou o seu olhar, a sua pausa, né, a sua respiração, de falar, nossa, né, essa coisa, muita gente olha, mas não vê nada, né? Sim. Então, assim, foi legal essa brincadeira que a minha infância trouxe para mim, de ter momentos diferentes, e quando eu fui para a rua, eu já tinha um olhar todo mais minucioso, muito preenchido pelas fantasias, pela literatura, pelos jogos, pela brincadeira. Então eu descobri a rua de outra forma, assim. Então foi uma mistura muito boa. Minha mãe que fala assim, era muito tranquilo cuidar de você quando era criança, porque você pegava ou folha de papel ou brinquedos e ficava horas num canto sozinho, se divertindo, falando, não sei o que. Eu falo, cara, maneiro. Sempre criando coisas. Sim. Teve essa brincadeira que eu acho que me ajudou muito. Porque quando você, hoje, né, adulto, para criar, seja até uma produção de um festival de teatro, como o FESC, que a gente tem aqui em Cabo Frio há mais de 20 anos, que é uma coisa super coletiva, nacional, a criação ela tem um caráter solitário, né? Uhum. Porque você tem que resolver coisas, mesmo em equipe, você tem decisões que são suas. Sim. Então, na hora que vai pintar, na hora que vai escrever, na hora que vai produzir um evento, é recheado de momentos solitários. Então, foi legal, foi um bom treinamento desde criança. Essa viagem para dentro também. E de que forma o trabalho do seu pai influencia assim, no seu trabalho? Eu percebo várias semelhanças, né? Mas quando eu vi as obras do seu pai e vi as suas obras, eu percebo várias semelhanças. Mas você, como que você olha isso? Então, eu preciso, na verdade, contratar um especialista para avaliar de fora da minha perspectiva. Porque muitas das vezes eu fui percebendo que houve uma dupla influência. Fica meio complicado, porque a gente, como filho, a gente sempre acredita, às vezes, numa via de mão única, de aprendizado, às vezes como aluno. A gente, depois que começa a estudar um pouco mais a relação ensino-aprendizagem, a gente percebe que, na verdade, quando você dá um bom dia e a pessoa responde, há troca, né? E às vezes, quando você está ensinando a resposta da criança, do adolescente, do adulto, quem quer que esteja nessa relação, te ensina muito. Então, assim, eu acho que eu pensando, parando para pensar, mas eu não consegui analisar isso, porque não tem como eu ter essa sair de mim, né? Uhum. Essa isonomia. Eu sempre tenho a memória afetiva, a relação com meu pai, fraterna e tal, que me deixa sempre nesse lugar de aprendiz. Mas eu percebo muito porque eu lembro
que meu pai advogava, né? Ele era advogado criminalista, sempre foi artista. Quando era jovem, quis fazer belas artes, meu avô não deixou. Aquela coisa de ter que ser advogado ou médico, não sei o que, aquela tradição, né, familiar. Eu conheci alguns advogados artistas que tem essa... Ele continuou pintando, fazendo as coisas enquanto advogava, mas a dedicação integral, assim, né, 90% era a questão da advocacia. E ele, de repente, parou isso tudo quando eu era muito jovem. Eu devia ter 10 anos de idade quando ele parou de advogar para exclusivamente viver da arte. Antes disso, ele já incentivava. Porque eu acho que antes da influência da obra dele, teve a influência dele e da minha mãe de dar a liberdade de fazer. Sim. De se divertir. Que é essencial, né? Que às vezes é tão tolhida. É muito tolhida, é muito tolhida. A gente tem essa discussão em sala de aula com as crianças do 6º ano, cara. Um menino de 12 anos de idade chega na escola que eu dou aula hoje, né, no município de Guaba, ele chega muito reprimido, dizendo que não sabe, ele ainda nem vivenciou, ele já diz que não pode, não sabe, não é capaz, ele se reprime, ele não se permite o erro. Eu vejo muito, assim, faz um risco, não gostou, arranca a folha e esconde, como se o erro fosse algo errado mesmo, não fosse parte da experiência, porque a sociedade, cada vez mais imediatista, reprime a experiência, né? Sim. Experimentar não vale mais, tem que acertar. E não só por essa cobrança, né, desse estigma de você tem que acertar, você tem que fazer certo. Eu sempre falo com os meus alunos, a escola é o lugar de errar, tem que ser. A vida, né? Na escola você tem mais licença, mas na vida você pode errar também. Sim, né? Vamos errar sempre. Mas a gente vive numa sociedade julgadora que impõe a gente um discurso diferente. Acho que a gente tem que estar certo sempre, né? E isso na infância, eu acho que isso... É gigante, né? A gente cria as referências. Então, essa referência dele foi muito boa, porque quando você tem uma pessoa que em casa faz arte, poxa, eu lembro de quantas tardes, almoços, tomando café, discutindo arte, lendo, sei lá, o Gombrich lá, a história da arte, e foi mostrando. Eu lembro uma vez que meu pai escreveu para uma revista de arte, dizendo que aquela reprodução dos girassóis de Van Gogh estava... A gente descobriu que ele pintou mais de uma versão. Mas olha só, que coisa, né? Uma pessoa lê uma revista, vê uma coisa, mandar uma carta, e a gente discutir que obra é aquela. Então, óbvio que influenciou muito, deu ferramentas, literalmente, né? Comprava lápis de cor, comprava as coisas, não com muita facilidade, porque a gente nunca teve muita grana. Quando ele parou de advogar, inclusive, foi um baque, né, econômico, porque a gente sabe a supervalorização de algumas profissões, medicina, direito, etc., diante da subvalorização, né, de salarial, que eu digo, né, de professores e outros, uma série de profissões que deveriam, acho que, ser mais valorizadas. Então, assim, a gente nunca teve, assim, como sobrar muita coisa no sentido de, compra aqueles estojos de 200 cores de lápis de cor. Não, compro de 12, vamos embora, depois a gente arruma um outro. Mas nunca faltou material, e uma coisa que ele sempre me ensinou tenha o seu material. Porque eu acho que eu zoneava muito dele também. Então, tenha o seu pincel, tenha o seu lápis de cor, tenha as suas coisas. Então, eu sempre busquei criar minhas coisas e até começar a comercializar, né? Vender um quadrinho, vender um desenho, e para ter um capital para reinvestir na minha obra. Isso bem antes dos 18. Adolescente eu já vendia, já fazia algumas marcas. Como que começa essa coisa do ser artista? Como que você começou nisso e qual foi o momento que você decidiu, não, vou seguir isso mesmo, é isso? Foi uma coisa consciente ou meio que aconteceu, era o que eu sabia fazer e vamos lá? Eu sempre fui muito curioso, né? Aí eu vejo uma coisa, eu tento descobrir como é que funciona e, sei lá, antes não tinha internet, então a gente descobria as coisas através dos livros, assim, das enciclopédias e tal, da biblioteca, ou perguntando para as pessoas. Eu lembro que, assim que eu casei com a Ana, ela trouxe uma outra perspectiva, que era dos tutoriais. Isso há 10 anos atrás, galera, que a gente fez 9 anos de casado, tem 10 anos que a gente está junto. Eu ainda era muito de falar assim, caramba, o CH tá ali pintando uma parede. Eu parava do lado e falava, boa tarde. Se a pessoa deixasse, eu ficava, que tinta é essa?
ela seca rápido, ela tem cheiro, não sei o que. Eu ia perguntando as coisas. E a galera sempre foi muito generosa, cara. É muito legal isso, porque não sei se pela carência até de ter gente interessada nas questões, né? Sim. Mas eu sempre tive pessoas que falavam, pô, isso é muito chato ficar perguntando, mas sempre o papo fluía. E davam dicas, sabe? Essa tinta aqui, ela de fábrica vem escrita que você tem que diluir um por um, mas se você diluir 1,5, melhora a secagem pela experiência da pessoa. Então é muito legal ver que tive muitos e muitas mestres e mestras, né, nesse cotidiano da infância para a adolescência. E aí, como eu desenhava o tempo todo, isso foi a minha primeira arte, foi o desenho, né? Eu enchi os cadernos de desenho, eu assistia desenho animado, eu assistia Daniel Azulay, que foi uma grande influência, um grande artista, né? Para mim foi uma referência muito forte. E em determinado momento, quando estava chegando já naquela parte de chegar para o ensino médio, né? Era a 8ª série, hoje 9º ano, você vai para o ensino médio, você já começa a pressão social também de qual a profissão que você vai escolher para ser até o final da sua vida, assim... São frases... Na verdade, então, já começa desde antes. Desde antes, eu lembro que tu é criança com 3, 4 anos de idade, aprendeu a falar o que você quer ser quando crescer. Já está estudando inglês porque ele vai ser isso, né? Criam muitas expectativas em cima da gente, né? Projetam muitas coisas. Mas quando tem aquela reta final ali que você já está pensando até... Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Cara, mas eu preciso trabalhar com arte, eu preciso trabalhar com desenho. Só que eu sempre fui muito encantado também com o meio da propaganda. Eu sempre gostei muito do audiovisual, então assistia comerciais e ficava encantado, e desenhos animados e a questão das imagens de marcas. Eu lembro que eu criava uma marca, eu era bem moleque, tinha uma marca e enchia o caderno de desenho de estampas de camisa. Caramba. Então eu curtia, sei lá, a Company, curtia a Pier, curtia as marcas e queria criar a minha própria marca, minha estamparia, porque eu gostava de ir à praia, gostava de surfar, então eu queria ter aí eu queria pintar minha prancha, então aí eu comecei a andar de skate, queria fazer os desenhos pro shape do skate. Então eu sempre pensando na marca, no desenho aplicado a essa questão da marca também, tanto que eu fiz muitas logomarcas, cara, no acetato com tinta nanquim. Eu lembro que a mão não podia pegar no papel vegetal, desculpa, não é acetato, no papel vegetal, porque se a mão pegasse, engordurava o papel vegetal e quando você passava o nanquim, abria assim, uma bolha de gordura. Então você tinha que forrar um pouquinho a mão e se fazia arte final, porque essa arte final ia para a tela de silk, eu ia para outro lugar, no papel vegetal com caneta nanquim. Caramba! Então, assim, eu decidi fazer arte. Eu acho que é a arte que decidiu me usar para fazer alguma coisa. Mas iniciando nessa questão do desenho. Mas eu citei essa questão da publicidade porque quando eu fiz vestibular, eu fiz assim, vestibular para UF para arquitetura, vestibular para UFRJ para Belas Artes, vestibular para UERJ para design, na época a ESD, né, Escola Superior de Desenho Industrial. Então eu fiz para desenho industrial. Então assim, eu tinha uma gama de quereres, não era nem de possibilidades, né? Porque possibilidades a gente tem as vagas lá, mas eu queria fazer um monte de coisa. Então até na hora de escolher a faculdade eu queria um monte de coisa. Legal. E quando que entra a poesia, o teatro? Cara, entrou depois. Assim, é muito doido, né? Porque eu falo muito aqui, né, dessa posição que a gente encara. Nossa, porque a galera cria expectativa e você vai se libertando dessa expectativa. Né? Quando criança é muito difícil, quando adolescente pior, porque você tem uma cobrança também de querer se enquadrar, né, num grupo, ser aceito, vem aquela instabilidade toda de um período de muita transformação. Só que é muito legal, porque quando eu entrei para a Escola de Belas Artes, na FRJ, eu encontrei uma turma de 40 pessoas como eu que ficavam no canto da sala desenhando. Tipo assim, era eu de vários lugares. Eu falei, cara, que doido. Porque você se acha às vezes meio solitário. Né? Você acha assim, caramba, eu tô aqui sozinho, meio que pirando em ficar desenhando enquanto tá todo mundo jogando bola, outro tá namorando, outro tá... Eu não estou só. Aí tinha mais gente nessa mesma onda. E ter ido para a FRJ, cara, principalmente para a EBA, foi um catalisador, porque aí você, inclusive, vê
pessoas que tinham como eu 18, 17, 19, entrando na faculdade, tinha um cara de 40 que estava na segunda faculdade, tinha um cara de 80 que estava na primeira, tinha um cara que estava lá para ver qual é, tinha um cara que nem era matriculado, uma menina que estava visitando e ficava indo às aulas. Então, assim, você começa a ver, cara, é possível fazer tudo isso? E é possível fazer também outras coisas, porque citar, por exemplo, um artista aqui de Cabo Frio, que sempre foi um cara muito bom no silk screen, que é o Marcel, que nas artes dele, e ele, quando criança, eu tive contato com ele, que meu pai, na verdade, eu tive contato com um monte de artistas que frequentavam a nossa casa. E o Marcel sempre fez serigrafias lindas, obras que misturavam palavras. Isso também me chamou muita atenção. O quadrinhos também é essa coisa, né? De palavras com desenho. Então a palavra sempre me chamou a atenção, e eu sempre gostei muito de falar, falo pra caramba. Então eu falo assim, pô, e que tal botar palavras também no desenho? Então meus primeiros poemas foram meio concretos, meio que, sei lá, dá esse nome, mas poemas meio disfarçados de desenho, para depois eu entender que eu não precisava ser formado em literatura para fazer poesia. Entende? Que às vezes a gente acha que tem que ter uma formação acadêmica, você tem que ter um título de tal coisa para fazer tal coisa. Tanto que eu sempre gostei muito de dançar, né? Para mim é divertido dançar, e sempre produzi muito, participei muito de produção de festival de dança. Sim, foi algo que eu não coloquei aqui na introdução, mas também tem esse passeio pela dança também. Mas eu brincava muito que eu não fiz, uma coisa que eu me arrependo, que era participar de algum festival de dança na categoria dança contemporânea, mas encarar como performance do artista plástico. Porque não vai ter nenhuma referência de que o pé, ou a mão, ou não tem passo. É a liberdade tal de uma outra linguagem. Sim. Que é encarado também como dança. Então é legal, na verdade, a gente entender que, é lógico que se você estuda alguma coisa, né, se eu quero fazer pão, eu vou estudar como fazer pão. Pode ser através de um vídeo, pode ser através de uma faculdade de gastronomia, pode ser através de alguém me dando a receita, mas eu vou estudar. É que a gente acha que estudar é só na escola, a gente acha que é só na faculdade. Não é isso? Pois é. Então, na vida, a gente estuda muito. Então, assim, já não sei nem onde eu estava, mas eu estava nessa questão do... Qual era o lance mesmo? Eu fui pra dança, cara, e a dança... Dança sugou a gente aqui. Eu já fiquei... Os portais da dança. Cara, dança é muito mas bom. Você estava falando de como que você começou na poesia. Ah, é a poesia! Então, aí vem a questão do uso da palavra, né? E eu lembro que o teatro foi muito engraçado, porque eu não considerava que eu sabia. Por uma coisa de se travar mesmo. Ah, não, nunca estudei teatro, nunca estudei tal coisa. Por mais liberdade que eu encontrasse em outros momentos, nesse momento, nessa linguagem, eu me travava muito. E aí eu lembro que, aqui em Cabo Frio, cresci com referências muito boas, como o Grupo Creche na Coxia, o Grupo Sorriso Feliz, que é do mestre Clarencio Rodrigues. Então, teatro de bonecos, teatro, muita gente boa fazendo isso no meu entorno, e eu gostava muito de assistir, gostava muito de trabalhar junto, tanto que muitas vezes eu dizia, eu posso abrir a cortina, eu posso varrer o palco, eu posso catar figurino. Eu lembro que eu fui contra a regra de uma temporada do Bailei na Curva do Creche na Coxia, eles fizeram, sei lá, 20, 30 espetáculos onde eu queria ficar lá, então eu varria o palco, eu catava os figurinos entre uma cena e outra, eu fazia a operação dos truquezinhos de baixar cenário, de não sei o que lá, porque eu queria estar no palco. Eu gostava desse lance também, desse envolvimento. Só que eu ficava muito preocupado em, mas encenar? Aí veio Rio das Ostras, olha que loucura. Veio a prova para Rio das Ostras, quando teve o Centro de Formação Artística, assim que ele estava iniciando as suas atividades e tal, e muita gente de Cabo Frio falou assim, vamos fazer a prova para lá. Eu falo, eu não vou fazer nada não, cara, eu vou fazer inscrição. Só que muita gente empolgada. Eu falei, não. Vamos fazer só inscrição, vamos fazer inscrição, porque vai ter um teste prático. Beleza, inscrição. Isso eu já tinha, sei lá, quantos anos, 30 anos. Vamos, já fazia arte para todo lado, mas no teatro eu tinha maior inibição. E fazia as performances de poesia, apresentava poesia, microfone, fazia televisão em Cabo Frio desde moleque, né? Porque Cabo Frio teve uma TV a cabo durante muitos anos, onde tinham 4, 5 canais locais. Então apresentei vários programas na TV local, então a desexibição já acontecia, a prática já acontecia, talvez até o fazer
da linguagem dramática, mas eu não encarava nada como teatro nunca. Porque não estava naquela situação do palco, da apresentação. Sim, mais da comunicação. Muito mais do uso da técnica para comunicação. Sim. Fui fazer inscrição, fiz a prova e passei pro... Eram 2 turmas, tipo, uma turma iniciante, vamos chamar assim, uma turma mais... Não seria avançada, mas, sei lá, turma A e turma B, uma turma que dá para fazer uma montagem. Eu fui até para outra, falei, credo! Falei, será que tem alguma parada aí que eu não estou sabendo? Então, assim, eu me subjugava muito. Depois eu percebi que, poxa, a mesma coisa que eu pensava com o desenho, com a poesia, eu podia pensar com o teatro. Eu poderia fazer, sim, do meu jeito. Eu poderia, sim, fazer tecnicamente de acordo com sei lá, Brecht ou com, sei lá, qualquer outra técnica do teatro X, do oprimido. Não, eu poderia fazer do meu jeito. Sim. Assim como grandes mestres populares, porque essa é a grande, eu acho que falta discutir o saber popular, os mestres populares, sabe? O saber do moço que constrói casa ali, que ele é analfabeto, mas ele sabe fazer, ele sabe... É lógico que hoje a gente precisa de um laudo técnico para que a coisa aconteça, mas durante muito tempo, em muitos lugares ainda do Brasil e do mundo, não há esse conhecimento técnico, não chegou, ou ele é muito caro, inacessível. Então há os saberes que são milenares. Saber para fazer comida, saber para fazer remédio, saber para fazer construção. Só que a gente sempre se reprime em relação a esses saberes, né? A gente acha que tem que fazer um estudo técnico. Eu lembro, tem uma história num documentário. Foi um documentário feito... não vou recordar o nome agora, mas falando sobre as questões indígenas no Brasil. Para você conhecer mais, né, sobre as questões indígenas, e aí tem a fala de um antropólogo que ele conta sobre quando fizeram aquela usina em Angra que afundou e tal. E aí ele falando que quando os técnicos escolheram o lugar para colocar, eles não sabiam que os indígenas daquela região chamavam aquela região por um nome que significava terra fofa, terra que move. Então, já estava lá, né? Pois foi um monte de engenheiro, um monte de gente para dar laudo técnico, mas se tivesse olhado para a sabedoria popular, né, para a sabedoria que já estava ali, dos povos antigos, dos povos nativos, não teria acontecido erro. É porque a gente não tem que encarar com essa dicotomia de uma coisa ou outra. Sim. Porque, na verdade, a academia se alimentou da sabedoria popular durante milhares e centenas de anos até se fazer uma academia. Sim. Até se tornar o que é o chamado de academia. Então, assim, na verdade, os saberes que estão na academia vieram do meio da sociedade, que tem como natural de uma sociedade ser esse conhecimento que vem ancestral, vai passando da oralidade. E que tem essa coisa do estudo, né? Do estudar, que não é necessariamente você pegar um livro e ler. Se eu pego um material, né? Você enquanto artista plástico, se você pega um material e resolve ver quais são as potencialidades dele para você criar a sua arte, você está fazendo um estudo que não está vindo de outro lugar. Exatamente, né? O estudo está exercitando ali, experimentando, né? Sim, experimentando. Experimentar é bom demais. Experimentar é sensacional. Eu gosto de diversas experiências. Aí, né? Essa daqui é uma delas, né? Que a gente está muito boa, inclusive. Está fazendo, construindo memória. Legal. Desse jeito. Opa, segura um pouquinho a entrevista aí para um recadinho super importante. Você já ouviu falar em algoritmos? Nas redes sociais, ele é basicamente um conjunto de regras que determina o que aparecerá no seu feed. As redes sociais usam o número de curtidas e comentários para definir o engajamento dos usuários aos conteúdos publicados. Quanto maior o engajamento, o conteúdo aparecerá em mais feeds. Por isso que preciso pedir para você: curta, comente e compartilhe nossas publicações e episódios. Busque o Cult Terrinha no Instagram e no Facebook e fique por dentro da arte e cultura do interior. Agora continua aí com a entrevista que tá bom demais. De todos esses lugares que você passeou, pelo teatro, pelas artes plásticas e tal, tem um espaço que, não vou perguntar nem qual é, mas tem algum espaço que você mais gosta? Então, vai depender da época. Porque, por exemplo, teve uma época que a gente estava começando o Festival de Sketch de Cabo Frio. Os primeiros 5 anos, por exemplo, eu estava apaixonado por produção. Porque era produzir uma coisa que não existia, produzir um evento que
que se tornou depois uma referência nacional. A gente conseguiu grupos até de fora do país e muita gente vindo para cá e a gente entendendo que não era por status de ser melhor ou pior, mas de ser um lugar que agregava e que recebia bem os grupos que queriam fazer sua arte e o público recebia bem a arte que estava sendo feita. Então a gente criou um bom canal, né, desse acontecer teatral, desse fazer teatral. Então a produção nessa época era minha fissura. Aí durante um outro tempo o desenho virou uma fissura. Durante o tempo que eu tive alguns trabalhos de solo narrativo, né, do teatro solitário, nem tanto, porque na verdade você faz sempre para alguém, com alguém, onde a minha fissura era estudar o teatro, entendeu? Aí depois eu comecei a estudar a parte pedagógica, né, fazer a licenciatura em artes, aí a educação já tomou conta, falou, caramba, dar aula também é muito legal. Então assim, realmente depende da fase. Hoje, por exemplo, eu estou fissurado em desenho animado, estou fazendo animações, acabei de lançar um curtinho agora para o museu aqui de Cabo Frio, que é o Museu de Arte Religiosa e Tradicional, MARTE, né? Lançando um mapa educativo do museu, eu fiz uma animação para lançar o mapa, pirando em qual técnica e como executar diante das ferramentas que eu tenho, do tempo. Então, assim, dessa dificuldade de como realizar, descobrir ou não, a tempo ou não. Sim. Então, assim, muito legal, porque, na verdade, eu acho que eu gosto do desafio. Então, se uma técnica não é que ela me entedia, mas se eu já estou nela ali há muito tempo, estou pintando quadros durante 3 meses seguidos, eu vou parar para fazer uma coisa completamente diferente, porque eu quero novos desafios, entendeu? Por exemplo, eu sou doido para fazer projeção mapeada. Então, tipo, eu vou misturar animação com pintura de um lugar que você pinta quando você projeta, né? Você pinta durante alguns instantes com a projeção, junto com a animação, junto com a edição, que eu sou fissurado também, adoro a edição de audiovisual. Eu adoro editar vídeo. É maneiro. Coisa que às vezes o pessoal não sabe mais, eu adoro nesses cortes, na linguagem. Então, assim, editar é legal, o prazo é que eu não gosto. Mas o legal, assim, eu acho que para quem curte audiovisual, eu acho que quando você aprende um pouquinho de edição, quando você sai para gravar, você já sai com o olhar do corte. Sim. Você grava muito menos bruto, né? Você faz muito menos material, porque você já está sabendo que 15 segundos daquele visual já cumpre você contextualizar onde está. Né? Então você não fica 1 hora viajando na paisagem, criando 30 gigas de um visual que você vai usar 15 segundos. Sim. Então, assim, na verdade, a gente começa a ficar mais esperto, né? Se organizar melhor no processo, né? E hoje em dia está muito democrático. Eu adoro. Eu, quando dou aula, assim, por exemplo, de audiovisual para molecada nas escolas, eu falo, galera, existe o Festival do Minuto, existe até a categoria de GIF, que é o menor curta que existe, que pode ter 3 frames e faz um movimento. Sim. 3 frames é um GIF que é um menos de 1 segundo que se repete e vira um vídeo repetitivo. Aí vieram os boomerangues, os reels e tudo mais. Que é isso? Então o TikTok é audiovisual? Só que não naquela categoria que está concorrendo lá o Oscar. Sim. Mas daqui a pouco o Oscar vai ter que contemporizar aí, meu irmão. E dar prêmio, porque é a linguagem que as coisas estão acontecendo. Sim. Né? Antes tinha a ditadura do vídeo horizontal, né? O vídeo paisagem. Né? Aí depois falaram, não, cara, mais de 70% das pessoas assistem as coisas no celular. Então você fazer um vídeo em pé, você está alimentando uma outra rede, uma outra situação. Sim. E hoje em dia isso tem um impacto que vai para além. Nesses dias eu estava vendo uma entrevista de um cara que ele é engenheiro de palco. E ele falando que o desafio dele hoje em dia é montar o palco para ser filmado com o celular em pé. Olha só. Olha que doideira. Aí o engenheiro tem que pensar nisso, o cenógrafo tem que pensar nisso, o programador visual, o holding, o músico, o artista. E aí você muda toda uma lógica de trabalho ali em volta daquilo. Muito legal, muito legal. E tá muito dinâmico, né? Isso é de consumo demais, né? Porque tá neurótico. É uma faca de 2 gumes, né? Ao mesmo tempo que a gente tem uma dinamização, a gente tem também, às vezes, algumas perdas, né? Nesse meio do caminho. Eu acho que uma das maiores perdas que a gente tem nessa nova geração, que a gente não pode deixar que aconteça, é justamente com uma coisa que você trabalha bastante, que é o patrimônio. Sim. A gente ter essa consciência do que passou,
Eu, às vezes, em sala de aula, principalmente, eu sinto muita falta, às vezes, dessa noção de continuidade, de que aquilo só existe porque houve um passado, por exemplo. A gente, às vezes, precisa falar isso para o aluno, mostrar isso para o aluno. Teve uma vez que eu cheguei em sala e comecei falando com ele sobre o TikTok, inclusive, mas se não tivesse existido o balé, sim, hoje em dia não existiria o TikTok. Exatamente. Se a gente pega a lógica de movimento, né? Se a gente para observar os movimentos que são utilizados ali, sim, a gente vai ver referências aí para uma série de coisas que vieram acontecendo. É uma dança que se alimenta de uma linguagem milenar, né? Entendeu? E é uma dança que já surge alimentada desse monte de informação. Sim. Né? Desse monte de informação, desse monte de danças que se juntaram em outras danças aí há pouco tempo atrás, uma influenciando a outra. Internet, foi criando quando você tem uma referência, é legal. Na verdade, assim, quando você falou de patrimônio, eu acho que a gente não pode deixar essa geração nova perder, que é uma coisa que até há pouco tempo atrás era um patrimônio muito solidificado da nossa sociedade ocidental, que eu conheço mais, oriental, sou fissurado, mas conheço menos, porque vivi, né? Não vivi ainda, não vivenciei a experiência de estar lá, mas assim, uma coisa que é patrimônio, que era patrimônio da nossa sociedade, era o tempo, a pausa, a observação, que vinha com uma leitura, às vezes não é leitura só de livro, né? A leitura do lugar, da leitura, da escuta da história da avó, da escuta da história do camarada que está fazendo um trabalho, de chegar na padaria e perguntar, pô, o pão tá saindo, aí o pão tá saindo, você começa a conversar com a pessoa ao lado. Então, assim, essas pausas, esse tempo que era mais largo, que era maior, que era melhor, talvez melhor vivenciado, que hoje, por uma questão do algoritmo e de consumo, né, o capitalismo alimenta essas redes sociais com mecanismos, né, baseados na neurociência, né, que são gatilhos mesmo que nos colocam a serviço. Eu brinco muito com os alunos em sala de aula, eu falo assim, galera, antigamente a gente comprava as coisas, assim, eu tinha uma bicicleta, tinha uma mochila e tinha um caderno. Agora nós somos comprados por essas redes. Se o TikTok pudesse conversar com o Instagram e com o Facebook, eu ia falar para você, quantos você conseguiu hoje? Eu consegui mais 1 milhão. E você, pô, hoje eu consegui mais 3 milhões. Nós somos o produto deles agora. Sim. Então a gente é feito para ficar ali. Então nós somos comprados, vamos dizer assim, por esses mecanismos, por esses gatilhos audiovisuais que alimentam a nossa cognição, os nossos, né, mecanismos neurológicos que vão dando satisfações para a gente, né, no nosso cérebro, que são químicas. Ou seja, eu falo para a molecada, galera, tem laboratórios e escritórios do tamanho de prédios enormes que estudam como botar um botão novo para você ficar mais tempo naquele aplicativo. Então são milhares, são centenas de pessoas estudando, milhares até no mundo, centenas naquela empresa, em como se mudar a cor do botão, você vai clicar mais rápido. E você acha que clicou porque quis. Então, assim, a gente precisa estudar mais esse mecanismo que está sendo muito veloz. Por que eu digo isso, voltando à questão do patrimônio do tempo? Se a pessoa não pensa que o tempo dela é valioso, ela não pensa que o que veio antes é valioso. Porque se eu só consumo o que vem agora, pô, o que vale ter tido uma população que viveu aqui milhares de anos, que tem escavações e eu vou descobrir qual era o modo de vida deles? Ou simplesmente que loja que tinha antes daquela loja ali, por que tem aquele nome, aquele bairro? Acho que elas não vão querer saber disso, porque eles só vão estar olhando para frente. Sim. E olhar para frente não adianta nada se você não tiver um retrovisor para ter a base, como uma terra fofa. Uhum. Se você não tem uma base, você vai comer uma fruta errada, você vai desperdiçar a parte da fruta ou comer uma fruta que vai te fazer mal. Sim. Porque você procurou o rótulo e não viu. Essa outra lógica também do velho e do novo, né? Que a gente tem essa coisa também de desprezar o velho e ter essa lógica sempre da novidade, como se a novidade fosse uma coisa boa sempre, né? E às vezes não, tem muita coisa aí que surgiu na humanidade que é novidade e que é péssimo. É péssimo. Nem tudo que é novo é melhor do que o que veio antes.
Pois é. Não é uma questão de superação, é uma questão de mudança só, né? Exatamente. E uma dessas coisas que veio aí é essa ideia do mercado de arte, né? Que a gente até NFC tem agora, né? Que a gente está estruturando aí, né? Quando a gente pensa nessa lógica de mercado, né? Isso é muito recente e ainda mais, acho que é ainda mais recente para a gente que está no interior, né? Sim. Porque se a gente pensar nas capitais no Brasil hoje em dia, a gente não tem isso completamente definido, completamente estruturado ainda. Né? Você tem alguns pontos, algumas empresas ali que norteiam isso. Quanto um corpo sólido mesmo, isso ainda está precisando malhar um pouquinho para endurecer esse corpo também gelatinoso. Arenoso. Areia movediça. E como você vê esse mercado nosso? Então, a questão que a gente enfrenta é sempre essa questão que é cultural, né? No sentido de que eu cresci consumindo produtos estadunidenses, né? Então, sessão da tarde, música, né? Então, assistia um filme, escutava música em inglês, assistia um filme que passava na universidade e tal. Então, a gente, assim, foi alimentado, né? Com um referencial de que o que era de fora era melhor que o brasileiro. Né? Começa por aí. Começa essa coisa do estrangeiro é melhor, o brasileiro é ruim. E isso não é à toa. Isso é uma propaganda, né? Quando você começa a estudar a história das histórias em quadrinhos, você percebe que a indústria da história em quadrinhos nos Estados Unidos foi o governo. Por quê? Porque uma das formas de você dominar o mundo é, primeiro, dominar culturalmente. Se eu acredito que os Estados Unidos é melhor do que eu, quando ele vem interferir na minha vida aqui, seja com tropas ou com gibi, ou com filme, eu acredito que é bom eu consumir porque ele é melhor do que eu. Então, assim, isso vem dessa cultura, dessa dominação ideológica, né, dos grandes países, né, capitalistas. E isso, quando vai para o interior, ele cria um outro tônus que é o que é da capital é melhor que o interior. Sim. Ele se transforma nisso. Porque também a gente tem que entender que no eixo Rio-São Paulo, ele é politicamente e historicamente, né, muito dominante na história do Brasil, na questão já da invasão dos portugueses, né, já chegaram e transformaram o Rio de Janeiro, né, na capital, foi capital durante muito tempo, oscilou do Nordeste para o Rio e depois criaram Brasília, mas durante muito tempo o Rio de Janeiro ali, supervalorizado, depois São Paulo. Então, assim, a gente vive uma referência muito forte para essas capitais. Então, assim, quem vem de fora dessas capitais está por fora. É migrante. Né? Você vê uma pessoa que está em São Paulo que veio de outro lugar, é migrante. Ela não é paulista, ela não é... Então, assim, essa história sempre do que é da capital ou do que ela de fora do país é melhor, isso é cultural, estrutural e construído. Para quê? Para literalmente supervalorizar o que vem de lá e subvalorizar daqui. Então, o artista de fora, o cara vem tocar num bar, o bar lota, as pessoas pagam uns R$50 no bar onde elas nunca pagaram ingresso, e na semana seguinte o artista que ela conhece, mas ela nunca foi assistir, que está tocando, mas ele toca aqui toda semana, você já foi? Não. E ele vai cobrar um cover de R$5 e a pessoa se chateia. Sim. Por quê? Porque ele é Joãozinho que mora ali na Vila Nova, ali, filho de Ninico. Conhecer a pessoa ou estar próximo desvaloriza. Olha que coisa... É muito louco. Que dicotomia, né? Sim. Deveria ser o contrário, né? Sim. Pô, se eu conheço ele, é nele que eu vou. Né? É referência. Então, assim, o mercado de arte, ele tem essa questão que é cultural. E também a questão da falta do que você falou, né? Desse mercado estruturado. Por quê? A gente sempre brincou muito em Cabo Frio, né, há muito tempo atrás, que a gente não tinha empresas, a gente tinha comércio. E é diferente. O comércio, ele geralmente tem um dono, ou é familiar, ele não tem capital muito de giro, ele compra umas peças, se não vender bem, ele pode quebrar no mês seguinte. As empresas não, elas têm capital para investir em propaganda. Então elas vão contratar um artista para tocar na frente da loja, elas têm um plano de marketing e aquele artista está dentro do capital para ser investido para aquilo. Sim.
como a gente lida com comércio, né? Quando a gente lida com pequenos empreendedores, como a gente lida com... A gente não lida com esses outros profissionais que pensam no valor agregado que aquele músico na frente da loja pode trazer. Que aquela logomarca feita de forma profissional pode trazer no sentido da leitura, né, da imagem. Se aquele panfleto for impresso num papel X, ele vai trazer um valor agregado onde a pessoa vai visitar a loja por causa da qualidade do papel e da impressão. E se for um papel ruim, ela vai falar, pô, se o cartão do cara de visitas é esse, eu não vou nem na loja dele. Mas tem que ter um profissional que pense nisso. Mas esses profissionais não estão no interior. Porque é caro também pensar nesse sentido. Então a nossa arte, ela está atrelada a tudo isso. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou viver de teatro numa cidade que não tem teatro? Pronto. Aí já começa. Os grupos de teatro em Cabo Frio está fechado o Teatro Municipal há 7 anos, os grupos se esvaíram. Por quê? Porque como viver de teatro em um lugar onde eu não tenho como me apresentar. Viver de teatro de rua é muito complexo, é muito duro, depender realmente do tempo, da sazonalidade. Você também tem uma outra linguagem onde você não tem um equipamento que sirva né, de luz, de som, uma série de questões que podem trazer um outro tipo de fazer teatral, né? Que não do teatro de rua, que não é melhor nem pior, são só linguagens diferentes. Às vezes não é o que o cara quer fazer. Ele quer um silêncio, por exemplo, ele quer um blackout, ele não tem. Pois é. Então, assim, se eu não tenho equipamento teatral, eu não faço teatro. Se eu não tenho uma lei municipal do artista de rua para proteger quem toca na rua, por exemplo, quem faz suas performances, quem faz palhaçaria, eu não posso fazer nada na rua. Então, aí você começa a perceber que a falta de investimento na área, a falta de políticas públicas e a falta de uma estrutura que organize esse fazer artístico vai, obviamente, subvalorizar todo o fazer artístico. Então, como viver de arte num lugar onde esse mercado não está estabelecido? E não é culpa, literalmente, só do governo ou do comércio, porque o cara é comerciante. Porque eu tive contato com comerciantes que não tinham dinheiro, mas falavam, cara, eu vou fazer tal coisa. E investiam num painel, uma pintura, me contratava para fazer uma parada, porque ele também tinha um entusiasmo dele como pessoa de querer fazer com que ficasse mais bonito, que é subconsciente. E dava certo. E muitas das vezes também não vem só dessa relação do artista com o empresário, né, ou com a empresa, mas também da própria estrutura da equipe de arte e cultura, da máquina do governo mesmo, dentro dessa própria estrutura, né? Sim. Dentro da macroestrutura existem desafios internos, porque às vezes as próprias pessoas que estão lá na gestão não entendem. Às vezes o valor você tem que convencer o prefeito de que existe política pública, tem que existir política pública à cultura, né? Você tem que convencer ele. Convencer o cara do porquê que o produto dele vai ser mais valorizado, por que sua cidade vai ser mais valorizada. Exatamente. Por exemplo, a gente teve uma jogada aqui de marketing da cidade, de um prefeito em Cabo Frio, que ele investiu no futebol da cidade. Ele descobriu que era muito mais barato ter um time de Cabo Frio na primeira divisão disputando o campeonato e aparecendo na televisão em rede nacional do que fazer propaganda naquela mesma televisão em rede nacional. Lógico que tem um monte de questões equivocadas nesse meio, mas era um pensamento. Mas voltando à questão do mercado, então, assim, vender arte, né, vender os meus quadros, nunca foi fácil vender quadro, nunca foi fácil vender desenho, né, vender as obras e viver delas. Por isso que quando você contou aí no início aí a quantidade de coisa que eu fiz e que eu faço, é porque eu vivo da minha arte há, sei lá, 30 anos, e eu dou aula agora e tenho salário de professor há 5. Então eu vivi, paguei aluguel, morei, mudei, comi com a arte que eu fazia. E muitas das vezes a pessoa fala assim, eu preciso de tal coisa. E muitas vezes eu era contratado e eu saía dali para pesquisar a coisa, para saber como fazer, porque eu não podia dizer não. Eu lembro que assim que lançou o Real, eu lembro que na minha carteira tinha R$50 sempre dobrado no canto. Ali era a minha reserva. Quando eu tinha que desdobrar essa nota, porque o bicho pegou. E às vezes eu só tinha aqueles 50 conto. E era isso, cara. E era isso. Eu tinha 30 dias para pagar o dinheiro do aluguel. E muitas das vezes, olha como é que é interessante você ter também essa liberdade. As pessoas têm medo, às vezes, da autonomia, né? Ser autônomo e tal. Não estou falando dessa visão empreendedora, escravocrata aí,
contemporânea, não, que acho que empreendedorismo é trabalhar 20 horas por dia. Isso não, isso é precarização. Isso é outra história. Mas quando você é autônomo, no sentido de você ter autonomia e escolher, inclusive, os seus próprios caminhos, eu lembro que muitas vezes eu fazia um projeto que pagava 3 meses de aluguel e enchia minha geladeira lá, minha despensa. Às vezes eu ficava 1 semana, 2, 3 sem trabalhar, sem culpa nenhuma. Minha subsistência estava garantida, programada. Então eu não caí nesse ciclo que é um ciclo sinistro, né, de escravidão contemporânea, que é do boleto, né, cara? Sim. Que é da precarização dos salários, dos valores que pagam para todo mundo. Tem uma colega minha que chama de cartas de motivação. Ela fala que o pobre tem a carta motivacional para levantar e trabalhar. Eu fiz muito escambo. Fiz muito escambo no meu trabalho. Fiz muito escambo. Fiz escambo em São Paulo, fiz escambo em Minas. Onde eu morava, eu olhava pro bar e falava assim, pô, eu quero beber cerveja nesse bar, eu gosto do petisco que tem aqui, sei lá, eu quero comer aqui. Eu chegava pro cara, olhava para ele dele, pô, ficava bonito um painel aí, se o cara tava, sei lá, no Sana ou em São Paulo, eu propunha no tempo, cara, mas como assim? Eu já vinha com papel na mão, desenhava na frente dele, eu fazia meia hora antes, mostrava para ele, mas pô, amanhã de manhã eu venho fazer. Mas quanto? Aí eu falava um valor qualquer, ele rebatia, e muitas vezes eu falava assim, você não precisa me pagar 800, não, você vai me pagar 400 em dinheiro e 400 em consumação. O cara sabia que 400 em consumação para ele era 150, por causa do lucro dele e tudo mais. Ele topava, eu topava, ele ficava feliz, eu ficava feliz. Eu jantava e comia ali e pagava minha conta com o resto. Troquei muito, às vezes eu não tinha nem dinheiro, às vezes era só troca. Uma vez eu fui pro Sana para ficar 1 semana, levei camisetas brancas, tinta acrílica, bloco de papel canson e aquarela. Fiquei 1 mês e pouquinho. Troquei uma coisa por janta, troquei outro por almoço, troquei outro... E nem falando em dinheiro, porque a gente tem que entender também que a arte ela tem às vezes um potencial encantador e necessário, onde a pessoa às vezes não tem grana para comprar um quadro seu e, pô, por que ela não pode ter um quadro seu? Isso é muito injusto, né? Nem sempre é grana. Aí você fala, cara, o que você faz? Pô, eu conserto bicicleta. Cara, dá um grau na minha bike ali que eu te dou um quadro. Cara, demorou. Sim. O cara fica felizão e você fica felizão. Ele fica com um quadro na parede, você pode voltar a andar com a bike. Sua bicicleta ficou boa. Entende? Sem falar em dinheiro. Sem falar em cifra. Eu acho que esse mecanismo também é muito legal. De tirar um pouco do mercado. Quer dizer, ampliar essa visão de mercado que sempre foi, né? Do escambo. O escambo é muito antigo. É anterior ao salário, né? Anterior ao dinheiro. Pois é. Constituído do jeito que a gente conhece. E fazendo boas trocas, ele é um mecanismo muito eficiente. E doações. Porque quando eu vou num festival, quando eu vou num espetáculo e desenho, eu não quero que o cara compre o meu desenho. Porque, na verdade, eu estou dando a minha obra para quem me deu um espetáculo. Então, eu vou registrando esses espetáculos, que eu tenho mania de desenhar na rua, vendo coisas, né? Eu vou para música, eu não consigo ficar só escutando a música, eu começo a desenhar o show, o teatro, dança, começo a desenhar. E muitas vezes eu presenteio a pessoa, falo, cara, obrigado, cara, olha que maneiro, você dançou, cara, toma aqui. E o cara fica amarradão, a pessoa fica amarradão. Tem desenho meu que eu nem imagino, tá por aí, todo mundo. Várias paredes. Porque é dar também. Sim. Retornar ao mundo, retornar à sociedade aquilo que não é um dom que você recebeu, não, que você trabalhou para ter aquilo, que você estudou para ter aquilo, mas retornar à sociedade fora dessa relação mercadológica, entendeu? Sim. Dar retorno. Tem que pensar nisso também. Um momento de reflexão. Pois é. Vai ficar a reflexão aí pra gente sair do episódio agora pensando nessa questão. Que a gente tá chegando ao final da nossa entrevista. Muito bom conversar contigo. Cara, muitas viagens, né? Muitas. E teria mais muitas para fazer aqui, mas o tempo... consome a gente, né? Tem essa relação aí. Yuri, só te agradecer, muito obrigado mesmo, adorei o papo. Quem quer conhecer mais o seu trabalho, como pode? Então, tem um projeto que eu participo já há um tempo, que é o projeto Feito para Brincar, tem um site feitopabrincar.com, né, que é uma das pesquisas que a gente faz em brincadeiras tradicionais e tudo mais, lá tem um monte de coisa, e eu estou colocando também algumas exposições virtuais minhas lá. Então, assim, site feitopabrincar.com, o meu Instagram pessoal, que é @arteyuri,
e ele é misturado com a minha vida, com as minhas batucadas, com meus rolês, e para onde eu vou, eu vou registrando, vou colocando. E me conhecer, cara, e chegar mais, porque uma brincadeira que eu falo para os meus alunos, ó, quando a gente fez um painel na escola, eles queriam assinar os arrobas deles. Eu falei, olha, daqui a 6 meses, um ano, acaba o Instagram e ninguém vai saber quem foi que fez. Você não é o seu arroba. Você é você, seu nome, sua história, sua trajetória. Né? A mercadoria, eu falei, porque vai acabar. Eles desesperados. Eu falei, porque como não tinha, pode voltar a não ter, e assim é. Pois é, e existe uma tendência forte para isso, mas é para um outro podcast. Gostaria de deixar mais alguma mensagem para os nossos ouvintes? Cara, eu acho que, primeiro agradecer novamente, né? Eu acho que a cultura do escutar histórias, né, o que o podcast está trazendo de volta é muito bacana. Eu, às vezes, boto para escutar quando eu estou indo para o trabalho, às vezes boto para escutar quando eu estou lavando louça, às vezes boto para escutar quando eu estou mexendo com as plantas ou fazendo alguma coisa, que é legal porque a gente tem a audição aguçada para escutar histórias. Eu até hoje sou muito fã de rádio, porque eu gosto de ouvir pessoas falando. Eu nunca fiquei muito fora disso, de ter alguém que está lá comentando, às vezes fala uma coisa... manda um alô para você, você acha que é para você, ou você até responde. Então, assim, prestigiem esse formato, prestigiem esse projeto que é muito legal, parabéns pelo projeto. Obrigado. Cara, e o recado final que eu dou é façam, arrisquem, experimentem, depois pensa no resultado. Porque se a gente não experimentar, a gente nunca vai conseguir fazer nada. Avalia depois, avalia com as pessoas que você gosta, avalia com quem está próximo de você, mas também sem muita expectativa do que eles vão dizer, porque primeiro faça para você, entendeu? Seja feliz com o que você está fazendo, brinca, se diverte, que a vida é uma só, então a gente tem que fazer mesmo, e se isso vai virar um produto, se isso vai virar uma profissão, isso tudo é para depois. Então sigamos com a mensagem que eu sempre envio, que é: valorizem o artista local. Galera, não é porque vocês não conhecem que o cara não é bom, entendeu? Então, experimentem, não só na vida, não experimentem só a arte, mas também experimentem o trabalho dos coleguinhas aí. Muita gente boa por aí. Valorize. Gente, muito obrigado. Hoje o papo do Cult Terrinha foi com o artista multimídia Yuri Vasconcelos. Muito obrigado, Yuri. Valeu. Muito boa a entrevista de hoje, né, minha gente? Não dá nem vontade de terminar, mas a gente precisa encerrar o episódio por aqui. Obrigado a você que nos ouviu até agora. Se você gostou desse episódio, não esqueça de deixar o seu like, fazer seu comentário, indicar para os amigos. São pequenas coisas que você pode fazer e nos ajudar a continuar fazendo podcast e somar forças com a produção artística do interior. Cada visualização, cada curtida enche meu coração de alegria e contribui nessa luta por uma cultura mais independente. E caso ainda não nos siga nas redes sociais, busca lá @cultterrinha, tudo junto, cult com T mudo, no Instagram e no Facebook. Quero agradecer também as parcerias do Estúdio Tapioca, a Garage Produções, a música do meu amigo Rico Delúcia e a edição de meu amigo Remy Gillet. Na apresentação e roteiro, eu, CH Pasco. O Cult Terrinha fica por aqui, mas os nossos artistas estão por aí. Tenham uma excelente semana e até a próxima!